Fala galera, beleza? Flare FCP para mais um vídeo aqui, fazendo reagindo aqui para vocês. E hoje eu quero apresentar aqui esse reagindo, que é um jeito novo de provar que a Terra não é plana, usando o número π. Será se realmente, usando o número π, dá para provar que realmente a Terra não é plana? Segundo o canal Tem Ciência, o link vai ficar na descrição desse vídeo, eu deixo aí para vocês. Ele diz que com os cálculos do número π é possível provar que a Terra não é plana. Vamos ver? Vou soltar o vídeo aqui na tela, sem muitas delongas aí. Vamos lá? 14 de março, dia do π. Isso porque, em formato americano, a data fica 3.14, que são os primeiros dígitos da expansão decimal do π. E hoje, em homenagem a Terra não é plana. Olá, você está no Tem Ciência. Todos aqui sabemos que a Terra não é plana, a Terra é esférica. Isso tem sido desde a antiguidade. Inclusive, um matemático chamado Eratóstenes... Estava demorando, né, para usar Eratóstenes como referência de um método científico que foi uma prova. Todos nós sabemos que Eratóstenes não provou nada. Então, eu vou deixar ele prosseguir com a sua fala e vamos ver, então, a evidência, segundo ele, usando o número π. Calculou o raio com uma precisão incrível lá por volta de 200 anos antes de Cristo. Mas o que a gente vai fazer é totalmente diferente do que ele fez. Vamos provar que a Terra não é plana usando o π. E para começar a fazer isso, a primeira etapa é aprender a desenhar um círculo. O círculo tem tudo a ver com π, pois foi daí que ele surgiu. Os gregos antigos perceberam que quando você desenha um círculo e pega o comprimento da circunferência e divide pelo diâmetro, isso dá um valor constante que não depende do tamanho do círculo. Então pensa, se tu tem um centro de altura, num círculo pequeno ou num círculo grande, a razão entre a circunferência e o diâmetro dá sempre o mesmo valor. Foi pelas mãos de Euler, no século... Então, segundo ele, vamos entender aí a lógica. A circunferência, o diâmetro de uma circunferência, sendo ele menor ou maior, sempre vão dar o mesmo resultado, certo? Vou até voltar um pedacinho aqui para vocês entenderem. A razão entre a circunferência e o diâmetro dá sempre o mesmo valor. Foi pelas mãos de Euler, no século XVIII, que esse valor ficou eternizado com a letra grega π, que é como a circunferência e o diâmetro é sempre o mesmo resultado, beleza? Você sabe desenhar um círculo? Não. A forma que parece a mais correta de fazer isso é usando um compasso. Isso dá certo porque se o seu compasso estiver funcionando direito, a abertura dele não vai mudar conforme você faz o giro. Isso dá um círculo, porque o círculo é justamente o conjunto dos pontos que estão a uma mesma distância do centro. E essa distância é o raio, que nesse caso é a abertura do compasso e vale a metade do diâmetro. Então, pessoal, vocês entenderam, né? Que aqui nós temos o círculo, todos sabem, aí o círculo. Aqui nós temos o raio, que segundo os cálculos de Eratóstenes, né, ele usou essa trigonometria para fazer o cálculo. Então, você tem aqui o raio de 6.371 quilômetros, e aí você traça um círculo onde ele encontrou, né, o raio, a circunferência de 40 mil quilômetros da Terra. Né? É exatamente isso daqui. Mas vamos ver aí, e vou usar esse mesmo cálculo para fazer o cálculo da esfericidade da Terra, não? Em qual o Eratóstenes encontrou aí 40 mil quilômetros de circunferência. Só que o que a gente quer fazer aqui é ruim, porque queremos fazer um círculo maior do que esse. Muito maior. Então a gente iria precisar de um compasso gigante, o que não é muito conveniente. Só que a única coisa realmente importante na hora de desenhar um círculo é garantir que a distância até o centro é constante. Então, dá para substituir o compasso por coisa que ganha. Por exemplo, um barbante ou uma corda.
Se você prender a corda no centro, é só manter ela bem esticada que você irá traçar um círculo. Aí as coisas começam a ficar mais interessantes, porque agora você pode arrumar uma corda bem comprida e fazer isso num lugar bem amplo e desenhar um círculo bem grande. Pode até fazer um agroglifo com um raio de algumas dezenas de metros. O problema é que a gente quer fazer um círculo ainda maior do que isso, com um raio na casa dos quilômetros. Isso traz alguns problemas. Primeiro, onde é que você vai arrumar uma corda quilométrica? Sem falar nas dificuldades de encontrar um lugar para esticar uma corda gigante e fazer um círculo sem esbarrar em nada. Na cidade é impossível. Mas tem uma forma da gente resolver esses dois problemas de uma só vez. Como? Como? Quero saber, hein? Quero saber. Saca só. É o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, que possui uma planície imensa, formando o maior espelho do mundo. É o lugar perfeito para se traçar um círculo realmente gigante. A gente poderia fazer isso usando um carro. Para percorrer o círculo de carro, basta manter o volante travado num giro constante. Mas o adulto vai cuidar de fazer o trabalho para medir a circunferência para a gente. Para fazer o diâmetro, bastaria ir reto de maneira perpendicular ao círculo e tomar a medida novamente pelo odômetro. Essa é uma experiência que eu adoraria fazer de verdade um dia. Te apoio com toda razão aí, cara. Se você pudesse fazer esse experimento para provar tanto o cálculo, né, que Eratóstenes usou para chegar à conclusão da circunferência da Terra, seria interessante. Tem todo o meu apoio. E vai ter o apoio de muita gente, né? Com certeza. Incrível. Quem sabe um dia rola um vídeo do Tem Ciência fazendo isso na prática no Salar do Uyuni. Enquanto isso, como esse ainda é um canal muito humilde, a gente faz isso pelo Google Earth mesmo. Vamos traçar um círculo no deserto de sal. Vou tentar pegar o maior círculo. Então, é só pegar a medida do raio, multiplicar por 2 para achar o diâmetro e pegar a medida da circunferência e dividir pelo diâmetro para achar 3,13, que é menor do que π. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Não era para dar π? Será que foi por causa de algum erro de medição? E se a gente pegasse uma circunferência ainda maior, quase... Bom, não era para dar π, mas segundo o que você explicou, esse cálculo era para dar exato em todo tipo de círculo, tanto menores quanto maiores. Independente, você está fazendo o cálculo sobre uma terra esférica. O cálculo era para dar exato. Por que não está dando exato? What? Explique. Do tamanho do Brasil. Circunferência dividida pelo dobro do raio dá 3,11, que é menor ainda. Não dá número Mas π. se fosse um... Não dá número π. Círculo bem no meio da área. Pelo dobro do raio, 3,05. Será que os gregos estavam errados? Descobriram há mais de 2.000 anos que a circunferência dividida pelo diâmetro dá sempre π? Isso é uma constante? Pois é. Bem, eles realmente provaram isso. Pois é. Se é uma constante sempre dá exato o número, eles descobriram há milhares de anos atrás, ou há centenas de anos atrás. Onde que está o erro aí? Só que detalhe, o que os gregos provaram vale apenas na geometria clássica, conhecida como geometria euclidiana. Vale só para um círculo plano. Ah, tá. Vale só para um círculo plano. Um círculo plano. Beleza, vamos lá. Só vale para um círculo plano. Se a Terra fosse plana, em qualquer círculo desenhado nela, a razão da circunferência pelo diâmetro teria que dar π, não importa o tamanho do círculo. Isso teria que valer como uma consequência de um... Mas, entendendo bem a sua lógica no Google Earth, ali também é um plano. Ali não é uma bola. Você está vendo uma imagem totalmente plana. Bola na mente da cabeça sua. Só na sua mente. Entende? Não dá para entender esses caras.
teorema da geometria euclidiana. Com teoremas não tem discussão. Mas, como você está cansado de saber, a Terra não é plana. Então a gente não pode pegar um teorema de geometria plana e esperar que ele funcione na Terra. Refutou Porque, completamente. no final das contas, a superfície da Terra não obedece à geometria euclidiana. Uma das coisas que a superfície da Terra não obedece é justamente o número π. A razão entre a circunferência e o diâmetro de um círculo não é mais constante na superfície da Terra. Ela depende do tamanho do círculo e é menor do que π. Esse círculo que você desenhou aqui, você desenhou sobre um plano. A imagem, a impressão da imagem é redonda. Redonda esférica. A imagem é redonda. Que a pessoa quis representar no caso. Só que isso aqui é um plano. Eu não sei. Olha só. Vamos lá, vamos compartilhar minha tela aqui. Vou até parar aqui e colocar uma coisa. Se ligue só. Vamos lá. Eu até fiz aqui no Paint. Vamos lá. Nós temos então o raio da Terra. 6.371 quilômetros, certo? Quilômetros quadrados. Nós temos, então, quilômetros quadrados. Eu não vou saber aqui. Vamos pular quilômetros quadrados. E nós temos circunferência. É isso. Circunferência. 40.000 quilômetros. Certo? Agora, o que nós precisaríamos? Vou dar um enter aqui. O cálculo que ele fez foi o seguinte. Deixa eu subir aqui um pouco mais. E arrastar essa bola aqui mais para baixo. Vamos lá. Deixa eu usar aqui um outro texto. Então, vamos colocar aqui o cálculo que ele fez. Então, nós pegaríamos, então, o raio, 6.371 quilômetros. Deixa eu usar a calculadora, né, que acho que é até melhor, pessoal. Cadê minha calculadora? Está aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aqui. Ela não aparece, né? Paint. Ela não aparece, cara. Aparece aqui. Bom, vamos lá então. Então, nós temos 6.371 quilômetros de raio, vezes 2, dá o total de 12.742 quilômetros, o diâmetro da Terra, certo? 12.742. Temos 40.000 de circunferência. Dividido, então, pelo diâmetro, que é 12.742, dá um total de 3,13. Não dá número π. Na circunferência plana. Não dá número π, exatamente. Talvez daria se fosse esférico. Mas a Terra ali, no caso, não é esférica. Então, ele acaba não provando nada. Vamos voltar lá. Deixa eu ver se eu consigo... Não é isso. Geometria euclidiana, um círculo quanto maior o círculo, mais a quadrada se curvar conforme você estica.
Porque a superfície da Terra vai ficando cada vez mais distante de ser um plano à medida que a corda aumenta. Lembra que a corda é a medida do raio do nosso círculo. Se a Terra fosse plana, a corda ficaria esticada num plano e desenharia um círculo. Assim, como a circunferência é menor na Terra do que seria a razão da circunferência pelo diâmetro, dá menos na Terra do que no plano. No plano é... Agora só falta provar essa curvatura aí no mundo real. Só faltou provar essa curvatura. Que aí que é o difícil, não é? Quem provou como provar essa curvatura no mundo real? Até hoje nós esperamos essa prova. No desenho, na animação, é muito bonito de se ver. Tudo bate muito, muito bem, muito perfeito. Só que, e a ciência? Onde tem ciência nisso? Observação, reprodução, a comprovação científica, aonde tem tudo isso? Ou fica só na filosofia, na imaginação? Π na Terra é menor do que π. E essa diferença vai aumentando conforme o círculo aumenta. Outra maneira de enxergar isso é imaginar um plano cortando a Terra na altura do círculo. Com relação ao plano, o centro do círculo fica no próprio plano e tem um certo raio. Mas em relação à superfície, centro até o círculo vai dar um raio maior do que no caso do plano. E aí, quando você divide a circunferência... Concordo, exatamente. Esse raio aqui é menor do que esse aqui de cima, que está sobre o raio aqui do centro, né, do círculo. Vamos imaginar aí, Equador. É claro, é óbvio, né, a curvatura que tem aqui. É claro que esse círculo é maior do que esse de raio, né? Pelo diâmetro, no caso da Terra, dá um valor menor do que no caso plano, pois o diâmetro agora é maior. Ao pensar desse jeito, você percebe que à medida que o plano desce e a circunferência aumenta, a diferença entre os raios vai ficando cada vez maior. E daí... Pessoal, acho que é isso, senão fica muito longa aí o reagindo e fica chato. Valeu? Era isso que eu queria colocar aqui no reagindo. Forte abraço, TeleFCP. Até um breve vídeo e valeu!